com a palavra a moderadora dos trabalhos dessa roda de conversa, doutora Ana Manuela Caixeta. Boa tarde, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês nesse congresso. Nosso painel vai falar um pouquinho da inovação, o que é transformação digital. Só para adentrar o assunto, vou falar um pouquinho com vocês sobre o Visual Law, que é uma parte da inovação que a gente está vivendo agora também. E muitas pessoas não sabem o que é o Visual Law. E o Visual Law é uma forma do advogado se comunicar de uma forma mais sucinta. A gente tem a percepção, às vezes, pelo termo Visual Law, a gente pensar que é uma peça, um documento com muitas imagens, com muitas figurinhas, mas não é bem isso. A gente estava até discutindo, conversando, melhor dizendo, agora mesmo sobre isso. E o Visual Law, a gente pensa muito na experiência do outro, ou seja, na experiência do cliente, na experiência do usuário, do judiciário. E esse é um ponto da inovação que está chegando no judiciário mesmo, no meio jurídico, que é o legal design. As pessoas fazem um pouquinho de confusão entre uma coisa e outra, mas o legal design é um todo e o Visual Law é um pedacinho disso. Para a gente começar a falar sobre o tema, vou passar a palavra para o Renato Mandaliti, que vai falar para a gente um pouquinho sobre transformação digital. Renato, qual o maior impedimento para a transformação digital nos escritórios de advocacia? Bom, em primeiro lugar, boa tarde a todos. É sempre um prazer, Ana, estar aqui em Goiânia. Acho que eu estive nos quatro. É um prazer muito grande prestigiar aqui. Doutor Rafael, parabéns pela gestão à frente da OAB. Eu vou dizer para vocês o seguinte: o desafio maior que um escritório de advocacia pode ter para fazer a transformação digital, eu digo a vocês que é cultural. Ah, mas o que é cultura, Renato? Bom, cultura tem várias definições, Tem duas que eu gosto. Tem que falar, cultura é aquilo que a gente faz quando o chefe não está aqui, Então, isso é cultura. Ou cultura são aqueles comportamentos errados que a gente tolera. Também é outra definição interessante. Mas cultura é do jeito que a gente faz as coisas dentro do escritório. São as regras escritas e não escritas. Isso, para mim, é cultura. Pode estar escrito, a gente sabe, mas pode não estar escrito também, mas a gente faz do mesmo jeito. E o maior desafio, Manuela, é cultura. Por quê? Porque eu falo 10 minutos seguidos ou você vai... Posso seguir com as perguntas depois para você. Tá bom. Faz um bate-bola aqui. Tá bom. O que acontece? A cultura, ela é impeditiva por quê? Porque o sócio do escritório, principalmente o sócio, os líderes do escritório, se eles não estiverem convencidos de que eles têm que fazer a transformação digital do escritório, estagiário não vai fazer, os outros advogados não vão fazer. Então, tem que ter a questão cultural, e essa questão cultural tem que ser comandada pelo sócio. Eu costumo dizer que são 3 elementos, 2 comportamentais importantíssimos, requisitos para a transformação digital nos escritórios. Primeiro é mindset. Os advogados, os colaboradores, todo mundo que trabalha no escritório precisa estar individualmente convencido de que esse é o caminho, de que essa é a nova realidade. É uma realidade que se impõe e precisam transformar digitalmente o escritório. O segundo requisito é modelo de gestão. Modelo de gestão é cultura ágil. Estávamos discutindo no almoço agora, e eu estava contando para o meu amigo ali, desculpa, eu esqueci seu nome, nós nos conhecemos, ele é o próximo palestrante, que o modelo ágil, para mim, foi transformador dentro do escritório de advocacia. O Scrum que nós colocamos, ele foi transformador. Então, esse é o segundo requisito, modelo de gestão. Então, tem mindset das pessoas, modelo de gestão e cultura, que é o mindset individual. Se a cultura, Ana, não tiver implantada no sentido de os valores abraçarem a transformação digital, eu digo a você que os advogados vão perder tempo e dinheiro investindo em tecnologia para transformar digitalmente o seu negócio. Ótimo, Renato. O que os escritórios deveriam desenvolver internamente para contratar terceiros ou para desenvolvê-los o TD, Transformação Digital? Olha, eu trouxe aqui
eu vou responder, eu vou demorar um pouquinho mais para responder essa pergunta. Fique à vontade. Eu trouxe aqui o resultado de uma pesquisa feita pela Samba Digital, Sambatec, com aproximadamente 100 CEOs de grandes empresas do Brasil. 17% desses CEOs são CEOs de empresas que faturam mais de 1 bi. E o resultado é o seguinte, 45,7% dessas empresas já estão implantando transformação digital nas suas empresas. 30,5% estão desenvolvendo. E apenas 1,9% não possuem planos para implantar a transformação digital. Né? Então, assim, é uma realidade, ela está se impondo. Aí a gente fala assim, mas o que tem isso a ver com a advocacia? Se a gente pegar a advocacia tradicional, né, e eu não tenho nada contra ela, mas é um modelo, a advocacia tradicional se funda basicamente em 3 pilares. Né? Pessoas tecnicamente capacitadas. O segundo pilar, relacionamento, não é? Escritório de advocacia precisa ter relacionamento, precisa se relacionar bem, precisa se relacionar com pessoas relevantes, porque você precisa trazer clientes para o escritório, você precisa falar com o juiz, você precisa ir até os tribunais, você precisa ser recebido. Então, você tem pessoas tecnicamente capazes que têm relacionamentos relevantes. E, por fim, reputação. O escritório tem que ter uma boa reputação, o profissional tem que ter uma boa reputação. Senão, não vai ter cliente, ou vai ter um tipo de cliente. Mas tem que ter uma reputação boa. E a transformação digital? Como é que isso se interage com esses 3 elementos? É a incorporação de tecnologia. Eu, de maneira muito audaciosa, né, quando eu fui convidado aqui para participar desse evento, eu tentei fazer uma definição de transformação digital para escritórios de advocacia. E eu escrevi, e eu vou ler para vocês, se vocês me permitem, eu vou ler, mas eu vou lendo para ver se vocês concordam comigo. É o processo de melhoria e de criação de processos internos no escritório. Então, nós vamos melhorar e criar novos processos dentro do nosso escritório, por meio de incorporação de tecnologia. Então, nós vamos colocar tecnologia nos processos que estão sendo melhorados ou criados. E essa tecnologia, ela pode ser desenvolvida internamente pelo escritório ou adquirida de terceiros. Estão aqui 2 empresas que podem fornecer tecnologia para vocês. Mas com qual objetivo? E aí que é interessante. Aumentar receitas e eficiência. Afinal de contas, nós vamos investir em tecnologia para quê, né? Para dizer que não funciona. Tem que aumentar a receita e aumentar a eficiência. Reduzir erros. Também para reduzir erros, ganhar escalabilidade, gerar inteligência, desenvolver novos produtos, serviços, melhorar a experiência do cliente. Quando é que na advocacia a gente se preocupa com a jornada do cliente dentro do escritório? A transformação digital é para isso também. E no fim do dia, para melhor gerenciar o risco legal. Então, essa foi a definição que eu, humildemente aqui, tentei criar de tecnologia. Como eu disse a vocês, tem vários desafios. Né? Tem vários desafios. O primeiro deles é que, quando a gente coloca a tecnologia no escritório, naturalmente, novas tarefas aparecem. Então, você tem hoje escritório de advocacia que tem advogados especializados em treinar robô. Então, ele fica ensinando o robô a ler um documento. Você faz a transformação digital do escritório, você começa a fazer a gestão de projetos, que antes você não fazia. Você começa a fazer gestão de times numa metodologia ágil. Antes você não fazia. Não é todo mundo que tem ágil no escritório. Não, por enquanto não, mas daqui uns 2 anos, eu acho que vai ser lugar comum na advocacia falar em aplicação de modelo Scrum, metodologia ágil na gestão do escritório de advocacia. Porque os clientes, principalmente as empresas, vão exigir isso de vocês. A coisa precisa ser mais rápida, precisa ter velocidade. E o ágil ajuda muito nisso. Quando você tem novas tarefas como essa, você tem que adquirir novas habilidades, correto? Vocês têm que começar a entender um pouco de estatística, entender um pouquinho de robô, um pouquinho de programação, tanto que já tem faculdade hoje ensinando ciência de dados para os seus alunos.
O aluno pode optar para fazer ciência de dados. O advogado hoje tem que saber gerir projeto, tem que saber gerir time, tem que ter as chamadas soft skills, né? Aliás, uma delas eu adoro, que é comunicação não violenta. Porque todo advogado fala assim, não, eu me comunico muito bem, porque nós nos achamos, né, assim, bons comunicadores. Mas o fim do dia é que eu, pelo menos, me comunicava muito mal com a minha equipe. Porque advogado sabe tudo, né? Ah, por que faz isso? Não, porque eu estou falando que é assim que tem que fazer, não é? Ué, sempre foi assim? Sempre funcionou assim? Então, estou dando um contexto aqui para vocês do que a transformação digital implica em termos de desafios, em termos de impactos para o escritório de vocês. Então, a pergunta que você me fez, Ana, diz assim, bom, como é que o escritório deve fazer? Deve ter um time de tecnologia interno ou ele deve comprar tecnologia de terceiro? Isso tem uma questão aí que é importante, que é a questão de investimento. Para você contratar hoje, nós fizemos isso em 2008, a gente encheu o escritório de desenvolvedor, tá? Nós chegamos a ter 150 desenvolvedores dentro do escritório. E se vocês perguntaram para mim, pô, valeu a pena, valeu a pena? Bom, deve ter valido, eu cheguei até aqui, mas foi muito complicado, tá? Foi muito complicado, é um investimento muito grande, muito alto. E é muito difícil gerenciar esse pessoal. Eles são diferentes, é uma cultura, é um pessoal diferente. E outra, eles estão fazendo uma coisa que a gente não sabe fazer. A gente não aprendeu na faculdade como entender um código, ver se o código está certo ou está errado. Isso é uma dificuldade muito grande. Então, se eu tivesse hoje um escritório de médio porte, talvez eu não começasse a formar um time dentro de tecnologia para fazer as minhas soluções. Tá? Eu ia experimentar contratando de terceiro, ou contrataria uma ou outra pessoa para fazer um robô para mim, para eu entender como é que é. Agora, antes de sair contratando, eu vou dizer a vocês, é preciso ter um plano de negócio. O que vocês querem com isso? Onde é que vocês querem chegar? Qual é a dor do cliente que vocês querem resolver? Porque não adianta sair contratando aí para dizer que tem no escritório desenvolvedor e achar que é bacana. Vai perder dinheiro. Vai perder dinheiro. Então, em primeiro lugar, Manuela, é preciso ter um plano. Se não tiver um plano de negócio bem endereçado, e começando pequenininho, bom, qual é a dor do meu cliente que eu quero resolver? Ah, eu quero resolver essa dor aqui. Ah, ok. Eu preciso do que para resolver essa dor? Ah, eu preciso de um robô, preciso de um sistema de fluxo, sistema de controle de processo. Beleza. Vamos investir. Eu não sairia contratando gente, desenvolvedor, para eu ficar gerenciando esse pessoal, num primeiro momento. No segundo momento, talvez, eu poderia até contratar alguns desenvolvedores para fazer os robôs que eu não posso errar, que precisam estar dentro da minha casa. E aí, sempre me valendo de soluções que estão no mercado. Porque se não deu certo, você vai lá e corta. Porque se não der certo, tem que mandar a gente embora, aí tem aquela... É muito complicado. Então, você se valer, num primeiro momento, de tecnologia de terceiro, é legal para você começar a mudar o seu escritório. Para você não ter que investir muito no seu escritório neste momento, porque você ainda não está acostumado a lidar com tanta tecnologia. É um mundo um pouco diferente para a maior parte das pessoas. E aí, já que eu estou na OAB aqui, só para terminar, eu vou fazer uma provocação. As últimas provocações que eu fiz em eventos da OAB, eles nunca mais me convidaram para falar, né? Não tem perigo aqui, viu, Renato? Eles nunca mais me convidaram. Mas quando a gente fala, e eu estou falando aqui, a maior parte de nós todos aqui, nós somos advogados, não somos advogados? Então a gente está falando aqui, transformação digital do escritório. Pô, legal. Vamos ter que lidar com esse bando de gente aí que faz robô, faz isso, faz aquilo, modelo de gestão diferente, pô, desafios enormes, e tem que botar dinheiro no escritório. Aí você fala para o seu sócio assim, e aí, vamos botar? Não, vamos ver. E o vamos ver vai ficando para ver. Mas o fato é que os escritórios de advocacia, muitos já se tornaram empresas, atuam como empresas, só que são sociedades simples, né? O que eu quero dizer é que escritório de advocacia não pode ter investimento de não advogado. Então, esse é um tema, mas está falando isso por quê, Renato? Estou falando isso para provocar mesmo, né?
Aproveitar que eu estou aqui na OAB, o Rafael já foi até embora, não quer nem ouvir esse negócio. Mas transformação digital, ela precisa de dinheiro, precisa de investimento e precisa de mentalidade de gestão. E eu não sei se nós, advogados, temos tudo isso. Então, a gente precisa começar a repensar algumas crenças que nós criamos para nós mesmos, para a gente poder caminhar, né? Para a gente poder navegar, para a gente poder ir para cima, né? Porque no nosso queijo todo mundo mexe. Né? Todo mundo vem, faz de alguma forma, chama de outra coisa, né? Mas não é advocacia que eles estão fazendo. Então, eu deixo essa provocação aqui para vocês, linkado com transformação digital, porque exige profissionalização do escritório, em todos os sentidos, e principalmente mudança de mentalidade dos sócios e dos advogados. Tá? E é com isso, com essa mentalidade que a gente trabalha na Fint. Né? A Fint, ela tem aí como missão simplificar o mundo jurídico, e nós trabalhamos com vários departamentos jurídicos e escritórios de advocacia para fazer essa transformação digital, que nem sempre é muito fácil assim. Tá? Aliás, é um grande desafio.